Fala, antifrades! Vitor aqui, mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de mais um conceito decisivo, mais um vídeo que eu apresento para você e a gente bate um papo bem rápido sobre um conceito que pode mudar a sua vida e que mudou a minha vida. Antes de começar o vídeo, mais uma vez, vai aqui nos comentários aquele combo. Olha os links onde tem o meu livro para sua inscrição na newsletter gratuita, se você não se inscreveu ainda. Também já se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta, aquele combo inicial para a gente começar mais um bate-papo, mais um conceito decisivo, porque eu tenho certeza que o conceito de hoje é mais um que vai mudar tudo para você, pode mudar o jogo da sua jornada, como mudou da minha também. Então, vamos lá, bora para mais um vídeo do Conceitos Decisivos. Já se passaram 3 meses do ano de 2025. O carnaval acabou de passar. Para alguns, a gente diz que o ano realmente só começa depois do carnaval. Enfim, diante de tudo isso, aproveitando esse momento, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você fez resoluções e traçou objetivos no final de 2024 para que você conquistasse ao longo de 2025 alguns sonhos, algumas metas? Se sim, eu queria que você também respondesse para si mesmo agora. O quanto desses objetivos que você traçou e dessas resoluções que você colocou lá no início do ano, você de fato conseguiu avançar de verdade? E o quanto você está avançando nisso? Então, fica comigo que no final eu vou te dar um passo a passo para um exercício, para você sair com um resultado muito legal desse exercício. Hábitos Atômicos. Esse é um livro do James Clear. Se você não leu, já vou deixar o link aqui também. Vai lá, lê o livro, que é um livro excelente. Hábitos Atômicos, de James Clear. Ele, diante de tudo que ele apresenta no livro, tem uma frase lá que resume exatamente o conceito que eu sempre adotei para minha vida, eu sempre construí, sempre acreditei, mas não sabia como estruturar, nomear ou descrever, e o James Clear me deu essa frase já montada, então essa frase não é minha, e eu vou te falar essa frase e a gente vai discutir ela. Essa frase é o conceito que eu quero conversar com você e que tem tudo a ver com a pergunta que eu te fiz no início, sobre os seus objetivos de início de ano, sobre as suas resoluções. A frase é: você não se eleva ao nível dos seus objetivos. A sua vida decai ao nível dos seus sistemas. Como assim? O que ele quer dizer com isso? Traçar objetivos, fazer lista de metas de início de ano, isso não é difícil. Saber o que eu quero, criar uma lista de tudo que eu desejo, não é algo difícil. Se você parar para pensar, se você parar para se estruturar, você consegue. Se ficar ali algumas horas, alguns dias pensando, sair com uma boa lista que, se você atingir aqueles objetivos, que eu tenho certeza que se você fez uma lista de resolução de final de ano para que 2025 você conquistasse, você tem uma boa lista de objetivos e metas que vão, se você alcançá-los, fazer a sua vida avançar. Mas aí tá uma pegadinha. Uma pegadinha que acontece na nossa vida, uma pegadinha que os coaches e as pessoas, elas não falam muito porque não é vendável, que é exatamente o que o James Clear está dizendo. Seria muito mais fácil se eu começasse esse vídeo, ou se eu fizesse todo um vídeo ensinando você como construir as suas metas, porque isso é vendável, é bonito, fazer você sonhar comigo, pegar o seu sonho e ensinar como sonhar ainda mais, como estruturar, como criar objetivos, como criar listas. Mas como já tem muita gente aí falando disso com muito mais propriedade do que eu não quero hoje falar sobre criar seus objetivos. Você muito provavelmente, se você me segue, se você já leu meu conteúdo em alguma das minhas redes sociais, se você já assiste os meus vídeos aqui, é porque você é alguém muito bem resolvido. E é porque você já sabe o que você quer. E se você sabe o que você quer, o que está faltando? O plano. É aqui que entra esse conceito do James Clear. Cada objetivo que a gente traça, e eu aprendi isso gerenciando projetos de engenharia, cada objetivo que a gente traça, cada resultado que você quer alcançar, é muito importante que você descreva ele. Mas mais importante do que descrever o resultado, descrever aonde você quer chegar, descrever a meta, é você criar um passo a passo para estruturar um sistema para cada objetivo. E é isso que nós vamos falar e nos aprofundar hoje nesse vídeo. Você provavelmente já deve ter escutado a frase "confie no processo". Já ouviu essa frase? Ela é uma frase bonita,
Só que ela é uma frase que para mim é completamente insuficiente para dar uma guia para as pessoas. Porque confiar no processo, quando alguém diz isso para você, o que essa pessoa está te ensinando é a entregar para o externo o controle sobre a sua vida. Confiar no processo é como subir numa prancha, num barco, no alto mar e deixar com que as ondas, a maré, os ventos te levem à revelia frente aos processos do mar. E a vida, ela está muito mais para um mar do que para um processo organizado. A vida é caótica. Então, se você sobe num barco e simplesmente confia no processo do mar, que ele vai te levar para algum lugar, olha, eu te garanto que as chances de você se perder, naufragar, são bem maiores do que a chance de o processo do mar ou o mar te entregar em alguma ilha paradisíaca. Entende o que eu quero falar? Temos que tomar muito cuidado. A primeira coisa que eu quero então que você faça é esqueça essa frase, confie no processo. Ela está incompleta e nós vamos completar ela aqui agora. Você não é as intenções que você tem e você não é os processos que acontecem na sua vida. Você é definido pelos sistemas que você cria para viver os seus processos. Eu sou engenheiro de produção. Logo, se tem uma coisa que eu aprendi é que um processo ele só se torna eficiente quando você cria sistemas para poder rodar esse processo, entende? Um corpo saudável, um corpo forte, um corpo que você admira de algum influencer fitness na internet, ele não foi conquistado porque a pessoa confiou no processo. Ele foi conquistado porque ele foi resultado de muito treino, de um sistema de treino, de um sistema de alimentação saudável, de um sistema onde a pessoa estruturou-se para controlar os passos dentro do processo de treino. Confiar no processo sem ter um sistema é entregar a sua vida ao acaso. Criar sistemas para si mesmo, para controlar o processo, é tomar as rédeas da sua vida. Então olha para a sua vida hoje, agora, e responde a seguinte pergunta. Você tem se esforçado diante dos objetivos que você traçou? De qualquer maneira, você está despendendo esforço em cada um deles? Ou você tem um sistema para controlar a dedicação de esforço que você tem em cada um? Para responder a última pergunta que eu fiz, eu queria que você olhasse para a sua vida nos últimos 3 meses. Uma vez eu estava pensando exatamente sobre isso. Eu tinha acabado de ler o livro James Clear e eu estava pensando sobre quais eram os sistemas que eu poderia criar e como criar esses sistemas na minha vida, porque quando eu olhava para os meus objetivos, eu percebia o seguinte, eu não estava perto deles. E aí eu entendi a frase do James Clear, o que ele queria dizer. Ficou claro para mim quando eu olhei para a minha própria vida. Eu coloquei objetivos bem elevados para um determinado ano, mas quando eu olhava para os sistemas da minha vida, para aquilo que era a minha rotina, eu queria um corpo saudável, mas a minha rotina e o meu sistema de alimentação estava descontrolado, eu não tinha um sistema organizado. A minha rotina de treinos estava desorganizada, eu não tinha um sistema, um calendário de corrida, com intensidades de corrida. O meu sono estava desestruturado, eu não tinha um sistema para colocar no celular ali uma agenda para marcar para mim um alarme no horário de eu dormir e também no horário de eu acordar, para ter as horas de sono necessárias. Ou seja, ficou claro para mim que a minha vida jamais se elevaria acima dos sistemas bagunçados que eu tinha. Ou melhor, quase não tinha sistemas. Então, para eu chegar até aqui, onde eu tracei o meu objetivo, eu só conseguiria estruturando melhor os meus sistemas. É isso que o James Clear queria dizer. A sua vida, ela não vai ser definida pelos objetivos que você traça no início do ano. Ela vai ser definida pelo quanto de sistema robusto, eficaz você vai construindo para a sua vida. E quanto os seus sistemas, ou a que altura, a que nível os sistemas que você tem hoje na sua vida estão elevando você. É por isso que eu volto para o exercício que a gente precisa fazer. Como eu fiz lá atrás. Eu olhei para os últimos 3 meses. Pega um período passado da sua vida. Olhei para os últimos 3 meses. Pode olhar um mês atrás. Mas pega um período de pelo menos um mês. 3 meses é o período ideal. E tenta olhar para trás e ver como você tem vivido esses 3 meses. Frente aos objetivos que você traçou. Você vai fazer 3 perguntas. Nesses 3 meses, para onde foi a maior parte do seu tempo e da sua atenção? Onde você gastou? Foi em séries? Foi em leituras? Foi trabalhando? Foi com a família? Não precisa
acertar na mosca, não precisa ser preciso, mas estima nos últimos 3 meses as grandes parcelas onde você tem gastado sua atenção. Você vai se surpreender como muitas vezes a gente gasta a nossa atenção em coisas que estão completamente desalinhados com os objetivos que a gente traçou e com os resultados que a gente viu. Segunda pergunta: quais foram os 3, de 3 a 5 você pode listar, quais foram os padrões de comportamento, as ações, os padrões de decisões que eu tomei em momentos importantes ao longo desses 3 meses? Quais eram os meus padrões? Como eu me comportei diante de algumas situações onde eu precisava tomar decisão? Tenta descrever esses padrões para você entender um pouco mais como você tem agido diante das bifurcações da sua vida. De novo, escreva, e quando você ler, você vai se surpreender como muitas vezes a gente está caminhando e tomando decisões desalinhadas aos resultados que a gente busca. E a terceira e última pergunta é: para cada objetivo que você traçou, foram 5, foram 4, para cada resolução de início de ano que você traçou, quais são os sistemas que você de fato tem construído para eles? Você colocou que você quer emagrecer, quer ser mais saudável? Que tipo de sistema está sustentando esse objetivo? Você tem uma dieta bem estruturada? Você procurou um nutricionista? Você criou um calendário de alimentação? Você prepara as suas comidas que você precisa se alimentar melhor? Você já definiu os seus treinos? Você já conversou com algum amigo? Ou você já tem um personal que fez um treino para você? Quais são os sistemas? Ou você está levando isso de forma aleatória e como dá? Sem um sistema criado, lembre-se, a sua vida não vai se levar até aquele objetivo. Ela vai decair ao nível do sistema mal feito que você construiu para aquele objetivo. Para cada objetivo, você vai perguntar então essa última questão: quais são os sistemas que eu tenho utilizado? E muitas vezes você vai se surpreender mais uma vez ao perceber que, mesmo você tendo traçado objetivos, você não tem sistema nenhum para ele. Depois que você respondeu todas essas perguntas, o conceito é claro. Você não elevará a sua vida ao nível dos objetivos que você definiu, mas vai decair a sua vida ao nível dos sistemas que você criar. Agora que você fez as perguntas anteriores, você identificou, espero, onde você precisa criar seus sistemas e de que forma. E agora eu quero ensinar de forma fácil 3 conceitos de 3 pilares que sustentam a construção de um bom sistema. E você vai pegar esses 3 pilares e para cada objetivo você vai construir um sistema utilizando esses 3 pilares. Vamos para eles. Primeiro pilar: o que evitar? Você tem um objetivo. Então a primeira coisa para aquele objetivo é: o que eu preciso hoje e que eu posso fazer hoje que eu tenho que parar. Você quer um exemplo de novo da saúde? Quais são os meus hábitos alimentares que eu sei que me prejudicam nesse objetivo? Quais são os meus hábitos que prejudicam o objetivo de ser mais saudável? Eu assisto série demais, eu me alimento ruim. Então você vai parar, você vai listar debaixo daquele objetivo o que evitar. Quais são as coisas hoje que eu vou parar de fazer hoje e que só de eu parar de fazer eu já vou conseguir elevar o padrão do meu sistema até aquele objetivo. Parar de comer alguma coisa que te faz mal já vai te elevar mais próximo do seu objetivo. Esse é o exemplo. Segundo pilar para você construir seu sistema: o que adequar naquilo que você já faz. Se você já parou de fazer o que é ruim, agora é olhar para aquilo que você já faz e que está certo, mas ainda não está o melhor possível. E eu não estou me referindo aqui a coisas mirabolantes, e sim o básico bem feito. Você se alimenta de forma correta, tem se hidratado de forma correta? Eu realmente não tenho me hidratado corretamente. E hidratação para um objetivo de saúde é um pilar básico. Logo, você vai definir e adequar o que você já faz. Você se hidrata, mas não da forma correta. Então você vai adequar. Eu preciso me hidratar de forma correta. Eu vou comprar uma garrafinha, eu vou manter essa garrafinha do meu lado, eu vou encher ela a cada 3 horas e eu tenho que tomar toda a água que está nela. E aí você vai criar um sistema para a adequação do que você já faz, mas faz de forma desordenada, que é bom, mas que ainda não é o melhor que você pode fazer na alimentação, na hidratação. De novo, eu estou focando no objetivo que, como exemplo para ilustrar a saúde, que eu acho que todos têm esse objetivo e fica mais claro. Então, você vai listar tudo que, para cada objetivo, você precisa adequar. Qual é o básico que eu preciso fazer? Ou que eu já faço, mas não faço bem feito. O pilar da excelência está aqui, nessa adequação. A excelência, ela é fazer o básico
bem feito. Fazer o básico bem feito é o pilar de ser excelente em qualquer coisa. Esse é um conceito importante para criar um sistema. E aí sim, nós vamos para o próximo conceito, terceiro, para poder construir um sistema que vai te elevar até os seus objetivos. O que acrescentar? Esse é o terceiro conceito. Depois que você já viu o que evitar, você já analisou o que adequar do básico que você já faz, aí sim você vai para o que eu preciso acrescentar para poder me elevar até lá. Porque o que te trouxe até aqui, mesmo sendo básico, muito provavelmente não é o que vai te levar para o próximo nível. Mas se você já ajustou o básico, fica muito fácil depois elevar um pouco o nível do básico e ir acrescentando melhorias e coisas novas àquelas habilidades, entendeu? Então você vai fazer essas 3 análises e os seus sistemas para cada objetivo, você vai ser calcado nesses 3 pilares. O que evitar, o que adequar e finalmente o que acrescentar nesse sistema. A diferença de quem evolui para quem fica estagnado é uma só: sistemas. As pessoas que evoluem possuem sistemas muito bem criados, sistemas muito bem estruturados. Eu sempre gosto de dar o exemplo que eu tirei do meu livro sobre 2 motoristas. Imagine que tem 2 motoristas, um que dirige durante 40 horas por semana e o outro que dirige durante 9 horas por semana somente. Um claramente dirige muito mais que o outro. Se eu te disser que você precisa agora apostar em um deles numa corrida de carro, em qual você apostaria? Muitas pessoas responderiam: eu apostaria no que pratica 40 horas toda semana, porque muito provavelmente tem mais habilidade. Mas e se eu te der uma informação adicional agora e disser o seguinte: o primeiro motorista que dirige 40 horas por semana é um taxista e o segundo é um corredor de Fórmula 1. Poxa, e esses números são reais. O taxista, ele dirige muito, e o corredor de Fórmula 1, ele não pratica tantas horas, mas quando ele pratica com um método. Isso é um sistema. Criar um sistema para suas práticas, para elevar o básico que você já faz. Nesse caso agora, eu tenho certeza que se eu perguntar em qual você apostaria na corrida, você agora vai dizer: eu aposto no que treina 9 horas por semana e não no que dirige 40 horas. Qual a diferença entre os dois? Se um pratica mais, se um tem mais horas no volante, a diferença entre os dois não está no tempo ou na repetição. Está no método escolhido para praticar aquela repetição. Sem um método, sem um sistema, não adianta repetir, não adianta ser constante. Cuidado com esses discursos de ser constante, de ser disciplinado. É necessário ser disciplinado com um sistema e um método de evolução. Caso contrário, você vai ser disciplinado em ser preguiçoso. Você vai ser disciplinado em ter maus hábitos. Entende como é muito perigoso esse discurso de repita até aprender, seja disciplinado? É por isso que eu venho com esse conceito do sistema. Implemente os sistemas debaixo dos seus objetivos, estruture cada objetivo. Agora, quando você for escrever seus objetivos, todos eles vão ter que ter um sistema criado. E aí sim, você está no caminho certo para fazer a sua resolução e para percorrer essa resolução até o alcance dos seus objetivos. Quem estabelece sistemas sólidos para os seus objetivos e para a sua vida, controla o seu processo. Aí sim, com o sistema bem estruturado, aí eu posso te dizer: tá com o sistema ok, tem seus sistemas estruturados, agora você pode confiar no processo. O processo está na sua mão. É assim que se conquista grandes objetivos. Nunca perca isso de vista. Se você quer grandes conquistas, construa grandes sistemas. Esse é o caminho, esse é o conceito decisivo que mudou a minha vida, que muda a minha vida e que agora vai mudar a sua vida também. Obrigado por ter me ouvido até aqui e até o próximo vídeo.